Alô, espero que todos aqui estejam bem. Eu estou fazendo esse áudio aqui só como uma explicação para que você compreenda o conteúdo. Quando tirei um momento lá na minha casa, nesse momento eu estou aqui fora, eu estou na rua, digamos. Eu gravei com o intuito de iniciar um conteúdo sobre a jornada que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu prometi, né? Só que aí antes eu fui responder algumas questões que surgiram e isso acabou tomando aí praticamente uma hora de gravação. Aí eu desisti de considerar o conteúdo como sendo do Rio de Janeiro e deixar só tudo aquilo que eu falei mesmo aqui, que foi referente a assunto já anteriormente dito. Então você vai poder acompanhar aí e depois, no próximo vídeo, eu inicio de fato o conteúdo sobre o Rio de Janeiro, tá? Acredito que o conteúdo será bom, são algumas réplicas, eu comento, eu respondo algumas questões aí sobre o ato de desistir de decisões tomadas de cabeça quente, no calor da raiva, e muito mais outras coisas aí, tá? Então fique aí com o conteúdo que eu gravei, tá? Tchau, tchau. Alô, meus confrades, tudo bem com vocês? Estou eu aqui tirando mais um momento para iniciar aqui uma gravação. Eu mudei de ideia, eu acho que eu vou ficar todo dia tirando, nem que seja meia hora, 40 minutos de um tempinho meu aqui para ir gravando os conteúdos, porque eu tenho muita coisa anotada ali que eu gostaria de partilhar com vocês. E aí quando eu fico naquela de não, eu só vou gravar o dia que eu tiver muito tempo, para gravar 2 horas, 3 horas, aí não grava, demora mais, né? Eu pensei em fazer esse esquema, todo dia eu gravar um pouco. Quando eu postar, aí eu só junto. Eu crio um títulozinho aqui no gravador de voz, aí eu boto 1, 2 ou 3, né? Eu já sei que é aquela sequência de um determinado assunto que eu estou tratando. Eu estou bem, espero que todos os senhores estejam bem. Vamos lá, vou fazer aqui uma introdução e tentar organizar a pauta, né, do vídeo. É o seguinte, o assunto principal, o assunto que vai demandar quase todo o vídeo, será a viagem do Rio de Janeiro. Esse é o assunto, então se você tiver a curiosidade, continue aqui que você vai ouvir. Esse depoimento tem muitas coisas, reitero, partes positivas, a parte boa, a parte que foi muito feliz dessa viagem, agora no final do ano, mas também a parte ruim. Houve umas partes ruins dessa viagem. Eu vou colocar assim o que foi que aconteceu e como é que eu encaro isso daqui pra frente. Enfim, a gente vai trocar uma ideia aí. A parte ruim tem a ver com a cidade, coisas da cidade, mas teve outras questões por trás aí que foi assim revelador, né? Algumas questões envolvendo família, enfim. O outro ponto que esse eu já quero falar aqui, de início eu gostaria, antes de começar a gravar sobre o Rio de Janeiro, só responder algumas coisas aqui, fazer algumas ponderações aqui em relação aos últimos vídeos, a minha conduta e as reações aqui nos comentários. Vamos lá. Eu expus recentemente um drama meu. Um drama que é mais um, isso não é novo. Em outros tempos, em anos atrás, eu sentiria maior vergonha. Maior vergonha. Assim, de estar expondo, de estar comentando. Eu me lembro quando eu trabalhei na saúde, muitos anos, quase 20 anos atrás. Quando acontecia assim, eu
eu trabalhava num lugar, topava com mulheres narcisistas, ordinárias lá dentro. É muito diferente de hoje, eu era mais reativo. Por uma falta de maturidade e inteligência emocional, eu reagia dentro do padrão que a abusadora ela me instigava, que era gritar, xingar, esculhambar. E aí só sobrava para mim, meus amigos. Só sobrava para mim. Mas eu falo que ali foi a escola, né? Foi a escola. Mas eu lembro que nessa fase de quase 4 anos, sei lá, 3 anos e 9 meses que eu trabalhei ali, quando eu saía de um lugar para outro, porque nesse caso específico, geralmente a solução era me tirar do local. Então deu um pipoco, deu uma briga, joga ele para outro lugar. Dava outra briga, jogava para outro lugar. Até que eu acho que acho que é porque os tempos eram outros, porque não houve a demissão, né? Eu acho que na época eu corri um grande risco, porque depois eu fui ver na lei, existe um crime que gera demissão do servidor público, que é incontinência pública. A incontinência pública e a conduta escandalosa, ela é passível de demissão. Então, só que para mim, sinceramente, naquela época era um serviço que eu não era tão bem remunerado. Acho que o que melhorou foi as condições de trabalho. Era uma jornada um pouco menor. Eu não trabalhava tanto no pesado, né? No sol quente, enfim. Mas o salário era baixo, né? Então, mas onde que eu quero chegar? Eram os comentários das pessoas naquela época. Hoje eu partilho essas histórias aqui no canal. Vocês acham que eu fico na casa de vizinho, que eu vou na casa dos meus parentes? Primeiro que eu nem tenho, assim, com os parentes eu não tenho mais tanto contato assim, né? Meus parentes aqui eu passo de anos sem ver. A gente mora, tem um pessoal que mora aqui, parentes de meu pai e meu também, mas a gente só se vê assim. Ah, fulano vai fazer uma festa de aniversário, me convida, às vezes eu vou. Um almoço, alguma coisa assim, um encontro, mas a gente não é de estar, já não é de estar se visitando. Já foi mais no passado, a gente se visitar mais. Hoje cada um tem suas correrias, eu tenho minhas correrias, eu não tenho tempo e nem faço muita questão, e tá tudo bem, é melhor assim, né? Quando eu era menino, eu escutava um ditado que diz assim, diz que parente só tem bons dentes, ainda serve para morder a gente, né? Então parente para ficar bom é desse tipo aqui. Cada um na sua casa, lá um dia, assim, num evento. Mas imagine naquela época, eu pegava que fosse de bicicleta ou de pé, eu ficava na casa dos parentes, na casa de amigos, nessa época eu tinha uma gama de amizades aqui. E aí contava, né? Ô, gente, lá no meu serviço, tá? Tem uma fulana que fez isso, que fez aquilo. Sabe o que eu ouvia dessas pessoas, da maioria delas? As pessoas diziam assim: Nossa, Vitor, é complicado, viu? Complicado, porque, ó, você tá começando uma carreira profissional agora e já ficar desse jeito, sabe? Se policie mais, não pode, isso não pode estar acontecendo. Outros diziam assim: Eu acho que o problema é você, porque não é possível. Todo lugar que tu vai dá problema, Vitor. Todo lugar que tu vai. Então será que é só as outras pessoas que é o problema? Tu já parou pra pensar que o problema pode ser você? E aqui, neste canal, o bom que eu acho dessa comunidade aqui, essa comunidade eu dividi ela em dois pontos, o canal e o Telegram, né? Nesses dois pontos. Teve um tempo que eu abri um canal de comunicação no Facebook, né? Mas eu não dei conta ficou muito bagunçado. Muito bagunçado. Eu não conseguia gerenciar o Facebook acho que era Honk Honk que eu botei, uma coisa assim. Foi o mesmo apelido que eu botei lá no Telegram, eu coloquei no Face. Eu até desativei, não mexo mais há muito tempo. Pra mim só o Telegram e o YouTube tá ótimo. É uma comunicação mais assertiva, mais imediata, melhor de gerenciar e de filtrar, né, as coisas.
Aqui eu me sinto mais compreendido, eu me sinto mais apoiado, eu consegui construir. Eu tenho uma pequena rede de apoio próxima que me ajuda muito, que me apoia. Quando eu falo apoiar, gente, não é puxar meu saco, não. Você puxa saco, babar ovo, não. Olha, tem dia que eu levo cada bronca. Eu levo cada bronca de confrades meus aqui, mas é a bronca de forma respeitosa. Mas aqui, como no YouTube, como é mais aberto, eu percebo umas reações mais agressivas. Ontem eu respondi um participante aqui, na hora eu pensei assim, eu vou bloquear ele, né? Mas eu digo, não vou bloquear não, eu vou responder primeiro. Aí eu até botei, eu digo, na próxima é bloque. Só que o meu comentário foi tão pesado que o YouTube removeu o comentário, nem eu mesmo. Quando eu caçava lá, nem eu não via mais o comentário. Eu não sei se a pessoa viu, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não, porque se eu próprio não vi, certeza ele também não viu. Mas eu cheguei a mandar ir tomar lá naquele lugar, porque eu não sou contra a crítica. Eu sou uma pessoa que eu recebo crítica, sim, mas desde que a pessoa saiba fazê-la. Eu vim me xingar de tudo quanto é nome, isso aí pra mim não vai. O que é que isso vai me ajudar? Qual é a ajuda? Eu já tô com um problema. Tipo assim, eu já tô com um problema, eu já tô tentando me equilibrar, me achar a melhor saída para uma situação. Aí alguém supostamente que quer me ajudar vem me xingar. Não, eu não faço isso. Eu não faço isso. Por mais que de repente eu veja uma pessoa. Um exemplo, se eu tiver assim, já indignado porque uma pessoa toma atitudes que não são boas e tudo, no máximo eu digo assim, fulano, aí fica difícil, né? Tá difícil de te ajudar, você não colabora, tu não escuta o que eu falo. A minha crítica vai nesse sentido, mas chamar de burro, de idiota, tu é um burro. Não. Aí pra esse que veio me xingar, eu digo, não, isso aqui vai escutar. Eu também sei falar palavrão. Eu vou fazer ele provar do próprio veneno. Por isso que eu mantenho, por isso que eu trago aqui. Mas assim, depois de tanto aprendizado, de tanta busca por conhecimento, eu, eu acho que eu tenho certeza, assim, que eu consegui construir uma autoestima, porque muitas coisas que me fazia sofrer lá atrás, hoje, ou que me incomodava, que me acanhava, não me acanha mais, sabe? Exemplo, eu na época lá que eu falei da época da saúde, de tanto eu receber essas críticas, eu passei a ficar mais acanhado assim, sabe? Não vou falar, sabe? Não vou falar, então se eu for removido agora, se acontecer qualquer problema, eu vou guardar pra mim, porque as pessoas sempre acham que sou eu o problema, né? Eu que sou encrenqueiro, eu sou problemático, então não vou falar. Hoje, em relação ao canal, é aqui que eu me comunico. Pergunte-me se eu andei com, a não ser algumas pouquíssimas pessoas que poderiam me ajudar dentro do processo, dentro do que eu estava proposto a fazer, ninguém mais. Ninguém mais, eu não fico ligando como eu fazia antigamente na casa das pessoas, ocupar o tempo das pessoas para estar contando o meu problema. Aqui eu comento, porque é um negócio anônimo, eu faço de dentro do meu quarto, através de um aparelho, essa comunicação. Então, é bem tranquilo, bem tranquilo, é na hora que eu posso. E eu recebo muitos feedbacks bons, muitos. E ajuda, eu falo que ajuda porque, ó, depois que eu gravei esses conteúdos da Elma, já vieram vários rapazes aqui do canal lá no Telegram conversar comigo, inclusive contando as suas histórias. Sabe, olha, eu também estou passando por uma situação, eu também estou trabalhando em tal lugar e obrigado, Vitor, por o vídeo que tu gravou, tá me ajudando. Eu também eu não sabia como é que eu ia fazer. Então não é só para minha ajuda. Não é. É para todos nós aqui, isso aqui, né? Uma coisa boa, tá? Eu tô escutando a chuva, tá começando a chover ali fora. Parece que na hora que. Eu percebi que parece que gravar conteúdo atrás. Já tá com várias vezes que eu começo a gravar e começa a chover. Quem dera que amanhecesse o dia chovendo bem grosso, que aí eu não precisaria sair daqui logo. Hoje eu exponho essas questões aqui
através de vídeos aqui no YouTube, neste canal. E principalmente um fator que foi uma fonte de crítica recente, que é eu mudar de ideia. Todos os senhores aí que estão me ouvindo, eu lhe faço uma pergunta. Você acha que é tão errado assim a gente recuar de uma escolha? Quer dizer, eu vou dar essa fala que eu estou gerando aqui, ela é baseada nas críticas que eu recebi, umas críticas, né? Tem as críticas que eu assino embaixo. E às vezes eu mesmo falo, escrevo, olha, você está correto. Você está 100% correto. Eu vou ter que me policiar. Eu tenho muitas e muitas vezes eu corroboro, eu endosso ali o que a pessoa fala para mim. Ela está coberta de razão e eu estou errado. Mas nem tudo. Tem coisas que eu não, pera lá, isso aqui não. Não. Dentro do meu filtro eu sei que eu não, essa culpa aqui eu não tenho. Isso aqui eu não estou errado. Imagine você que de repente acontece, uma pessoa aprontou uma comigo. Aí eu tô com muita raiva, de repente eu venho aqui e gravo um vídeo desabafando. Aí eu digo assim, eu vou matar aquela desgraça, vou matar aquela desgraçada, aquele desgraçado amanhã. Eu sei onde ele mora, eu sei onde é que ele fica, eu vou pegar uma faca aqui ou um revólver e vou lá matar. Isso eu tô, digamos assim, é uma gravação que eu estaria fazendo no momento de raiva. Passa o dia, quando é de noite, eu tô mais calmo, a raiva já passou, como se diz, o sangue já esfriou mais. E aí eu fico, meu Deus, pra que eu fui falar isso? Acontece, pessoal, eu sou um ser humano. Eu não sei, olha, quem tiver... Eu acho que a raiva de algumas pessoas... Eu tenho um confrade meu aqui nesse canal que ele é psicanalista, o Rafael. Uma vez ele falou assim pra mim, ele ouviu, teus inscritos ficam putos contigo. Tem uns inscritos que ficam putos contigo, porque por você ser um produtor de conteúdo, né? Tu tá ali... Eles esperam que você seja perfeito, né? Você tem que ser perfeito. Tu não pode errar, tu não pode estar cometendo esses furos aí. Aí quando tu comete, eles ficam assim, porque eles não esperam isso de você. Meus amigos, eu sou um ser humano. Eu nunca vou ser perfeito. Ainda agora, eu estava assistindo um vídeo da psicóloga Helena. E ela é psicóloga, mulher fera. Sabe o que ela disse? Que ela é parecida comigo. Nós somos parecidos, que ela também já sofreu muito na mão de gente ruim. Ela faz conteúdos muito bons, mas ela também conta a história da vida dela, todas as situações que ela já viveu, assim, ao lado de gente ruim, de narcisistas, né? E ela falou assim, gente, olha que eu estudei muito, sou especialista, sou profissional da área. Vocês sabem quanto que eu me considero hoje? 60%. 60% em nível assim de ação, de atitude, de conhecimento. Eu ainda tenho 40% ainda para trilhar, ainda para exercitar, para praticar. Então, eu me sinto privilegiado porque, pelo menos, a minha fraqueza é aquela fraqueza, mas que é possível eu construir uma mudança a longo prazo. Devagarzinho, é como se fosse a parede que a gente vai botando um tijolo por tijolo, né? Você vai fazendo devagarzinho ali. São os degraus da escada. Do que os seres malignos. Os seres malignos, o caso deles é bem pior, porque o deles não muda. Eles têm um mecanismo mental que não permite. Eu tenho a capacidade de olhar para o meu íntimo e dizer assim, nisso eu não estou bem. Nisso eu preciso melhorar. Eu preciso praticar uma mudança para que eu evolua, para que eu seja melhor. Tu acha que seres narcisistas, que gente como essa Elma, tem essa capacidade que eles de olhar para o seu interior e ele dizer, eu não estou agindo corretamente, eu preciso melhorar. Não existe isso para esse tipo de pessoa. Eu já vi, aquela Tariana Rocha mesmo, ela fala que existe um mecanismo na mente deles que não permite eles acessarem. Às vezes, na hora que começa a questão de segundos. Uma vez eu vi ela falando num vídeo que a pessoa narcisista... Vou criar um exemplo aqui. A pessoa narcisista, ela feriu alguém. Ela ofendeu, ela humilhou, ela fez uma coisa. Aí aquela pessoa se afastou.
Às vezes era alguém até bom com ela, uma pessoa que ajudava ela, um amigo. A pessoa se sentiu ofendida, não quero mais contato. Aí ela, mais ou menos, ela falou assim, a Tariana, ela disse que na mente dessa pessoa abusiva, às vezes vem em segundos o seguinte pensamento: poxa, eu peguei pesado, eu ofendi. Não, 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 mas espera aí, mas ela que provocou. Se eu agir dessa maneira foi porque, mas ela não podia, ela não devia ter feito tal coisa comigo, ela não brota os pensamentos, aí pronto, aí ela já não, aí ela já fica respaldada nesse pensamento, não, eu não tive culpa, não, eu não fiz nada de errado. Nada, nada, nada. A culpa é dela. É ela que não presta, é ela que é burra, foi ela que provocou. E pronto. Por isso que não muda, meus amigos, não muda. Pode observar que gente ruim, gente problemática, tu pode tentar ajudar. Você arruma é briga. Você arruma é briga se você for querer mostrar. Olha, talvez uma das pessoas mais próximas de mim, que eu tentei no passado, às vezes eu tentava muito sutilmente, muito educadamente, assim, apontar que alguma coisa nele não estava bom e que era necessário buscar uma ajuda, ver isso em si mesmo para melhorar, procurar melhorar. Meu pai era eu tocasse no assunto, tipo assim, oh, meu pai, o senhor não acha que era bom fazer uma terapia, eu acho que o senhor tem essa situaçãozinha aqui que era bom, e trabalhando, meu amigo, o homem virava uma fera, virava, como diz outro, satanás, começava a me gritar, me esculhambar, me ofender. Não adianta, não adianta, e é esse mecanismo, porque ali na hora que toca, ele não aceita. Não. Como assim você está querendo dizer que eu tenho culpa, que eu errei? Então, por mais que a gente sofra, por mais que a gente passe por esses dissabores, mas eu acho que quem vem, quais são as fraquezas? É a empatia excessiva, é a dependência emocional, é a codependência. Todas essas coisas que nos fazem sofrer, mas elas são bem mais fáceis, assim, basta as dosezinhas de conhecimento. No passo que o conhecimento vai entrando aqui na mente, as possibilidades de mudança é grande, vai se praticando todo dia, vai se tomando essa consciência, vai... Não, eu posso cair hoje, amanhã, mas eu tô me levantando e tô pelejando. Então, eu também, assim como a doutora Helena, eu também me vejo nos 60%, mas eu ainda tenho muito pela frente ainda vou errar muito. Eu não sou perfeito. E aí, voltando ao exemplo que eu estava dando, né? Quando eu falei. Aí de noite o sangue, como se diz, o sangue esfriou, eu tô mais calmo. Ah, não, mas porque eu gravei um vídeo, ou porque eu tô falando, dei um exemplo que eu tô me dirigindo a vocês, mas poderia ser um. Ah, não, eu falei para 3 amigos meus que eu vou matar fulano de tal porque eu tô com raiva dele. Aí depois que eu me acalmei, ah, não, mas porque eu falei que eu ia fazer aquilo, eu não posso voltar atrás. Se eu falei que ia matar, pois eu vou ter que matar mesmo. Não, meus amigos, eu não funciona. Eu acho que a gente pensar 10 vezes antes de tomar uma atitude, a gente não reagir na hora da raiva, a gente voltar atrás numa escolha. Eu já me vi em contextos que eu estava pensando de fazer uma coisa, eu estava determinado que eu ia fazer, eu ia tomar tal atitude, aí eu contei para 2 pessoas, 3 pessoas, e essas pessoas falaram: não faz isso, não faz isso que tu vai se ferrar, tu vai assim, assim, me explicou tudinho. Depois eu vim para minha casa, depois eu fui me deitar e eu fiquei, poxa, fulano tem razão, eu não tinha enxergado por esse ângulo. Não vou fazer mais isso aí. Se aquela pessoa não tivesse me orientado, aquela pessoa não tivesse me falado, eu ia cometer besteira. E outras vezes que eu não consultei ninguém, fiquei me guiando só pelo meu pensamento, me dei mal, e quando eu comentei para alguém, como aqui nesse canal, ou se tu tivesse me falado, Vitor, por que tu não me ligou antes? Por que tu não me falou que eu tinha falado para você não fazer dessa forma? Tu não ter feito assim, porque eu que estou aqui de fora, na hora eu já enxerguei que você não vai se dar bem nisso aí. Então recuar, desistir é normal, é tranquilo. Eu falei numa sexta-feira que eu ia processar, que eu ia fazer uma denúncia. Eu não menti, teve um participante aqui que disse que eu estou fazendo fanfic.
Poxa, mas fanfic parece que é história inventada, né? Se fosse fanfic, o que é que eu ia ganhar em dizer, não, desisti, não vou fazer agora? Não era, se é tudo mentira, eu poderia tocar o enredo pra frente. Ó, gente, fui lá, protocolei, a Elma tá se dando mal. E eu poderia desenrolar mais ainda essa história. Mas eu, eu não ganho um centavo do YouTube, eu não ganho dinheiro, ninguém me dá dinheiro aqui. Isso aqui é só, igual eu falo, é só pela interação. Meu pagamento são os feedbacks aqui, as nossas interações. São ajudas gratuitas que eu recebo aqui. É a troco de que eu ia ficar mentindo aqui, inventando essas histórias. O que eu juro pra vocês que acontece muitas das vezes é eu não dar todos os dados. Tem coisas que eu passo por um filtro, assim, nem tudo eu falo. Eu vou até onde eu sei que eu posso ir, porque existe o fator anonimato, né? Do mesmo jeito que tem pessoas boas, tem muita gente boa aqui, mas tem gente ruim. Eu tenho haters aqui. Eu tenho que tomar um cuidado. Esses 2 dias agora mesmo, os haters botaram suas caras aqui, né? Eu percebi claramente. Depois eu ainda vou falar que me veio até um pensamento. Por que esses haters? Eu acho que no dia que eu gravei o conteúdo falando que eu não tenho pena de 85% dos brasileiros porque eles são ruins, eu acho que eu futuquei a ferida de algumas pessoas ruins aqui, porque eu senti uma agressividade. Eu recebi várias mensagens agressivas de xingamento, e eu pensei, opa, por que que essas pessoas estão... Não é de estar acontecendo, eu não vivo recebendo esse tanto de mensagem aqui. Eu acho que é porque tem gente ruim aqui no canal que não gostou do que eu falei, né? Das verdades que eu falei. Enfim, aí cada qual com suas reações, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entendeu ou pelo que você vai reagir. Enfim, como eu disse, eu falei que eu ia processar pessoal, o fato aconteceu de manhã lá na escola. À noite eu gravei o conteúdo. E postei no sábado, acho que foi meio-dia mais ou menos que eu postei. Quando eu gravei, eu falei, gente, eu tô falando aqui, mas eu tô sob o calor da emoção. Eu deixei isso muito claro. Tinha poucas horas que o fato tinha acontecido. A minha primeira escolha era não gravar, mas depois eu fiquei, quer saber, o pessoal pediu, eu vou gravar. Quando eu gravei, foi por um desabafo, eu tava com aquela coisa ruim dentro de mim. E eu pensei assim, vou comentar aqui, o pessoal vai me dar uma luz, né? Eu vou ter um apoio aqui. Eu vou vendo tanto que na segunda-feira eu reavaliei. Eu repensei, eu estava com minha cabeça mais fria, eu estava mais tranquilo. E eu comecei a enxergar coisas que eu não estava enxergando na sexta-feira, quando eu gravei. Ah, não, mas porque eu falei, aí eu vi aqui, teve umas reações agressivas, né? De xingamentos, porque se eu falei na sexta-feira que que eu ia denunciar a cidadã lá, eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer porque eu tenho que cumprir com minha palavra. Depois eu fiquei vendo aqui o tanto que o ser humano é complicado, porque de todo jeito que eu faço, a gente nunca agrada a todo mundo, né? Você nunca vai ser bom para todo mundo, porque essa semana, nesse rol de conteúdos que eu gravei por último agora, eu contei de uma situação que eu não recuei, que mesmo vendo o risco, eu não recuei. E também eu fui xingado. Eu teve um cidadão aí que me xingou de burro, de otário, que eu mereço mesmo é me fuder, que foi o caso que eu falei lá da clínica. Eu falei lá da clínica que quando eu fui fazer o pagamento, foi muito estranho aquilo ali. Muito, muito estranho. A forma como aquela atendente criou ali, não, vai no banco sacar, nós preferimos... Meus amigos, eu nunca vi na minha vida alguém exigir, eu atrás 16 mil reais lá do banco, porque a gente quer o dinheiro em espécie. É muito estranho isso aí, foi muito estranho. Ah, não, então tudo bem, não deu, vamos fazer no Pix. Aí me passou acho que umas seis ou foi 7 contas, eu nem contabilizei ainda, mas foi várias, porque o dinheiro ficou todo espiticado, né? Eu fui xingado, teve gente, os que não me xingaram, mas também vieram lá teve gente que foi no Telegram e falou assim, meu Deus,
eu não entendo. Me desculpe assim, mas eu vou ter que te dar uma bronca aqui. Eu não consigo entender. Tu também pede pra se ferrar, Vitor, porque como é que você vê uma situação dessa e você prosseguiu? Você tinha que ter desistido na hora, cara. Desistido na hora, pegar, chamasse sua mãe, ia lá em cima, mãe, vamos descer, vamos embora. Não vou fazer mais esse procedimento. Você tinha que ter desistido. Viu aí? Eu falei que eu ia fazer uma coisa, e mesmo com todos os riscos que eu enxerguei, mas eu mantive, né? Eu mantive a decisão tomada. Fui criticado, fui xingado. Eu falei que eu ia processar a Elma, processar não, denunciar a Elma, desisti 2 dias depois. Estou sendo xingado porque não era para ter desistido. Então, aí é onde eu vejo assim, eu tenho que tomar, por mais que eu interaja aqui, eu ouço os conselhos, mas assim, tem que partir de mim. Eu recebo essas dicas, essas informações, eu tenho que refletir, avaliar, repensar, e eu mesmo dizendo, não, o melhor é esse aqui, e ir lá. Seguir pela minha própria escolha, pela minha intuição, do que eu enxergar que seja o melhor para mim, porque qualquer que seja a escolha que eu fizer, sempre vai ter um grupo que, se estiver sabendo, que vai achar que não, que eu não agi corretamente, né? Eu não agi corretamente. Então, assim, eu só lamento pela falta de respeito, né? Só o que eu não gostei foi a falta de respeito, os xingamentos. Eu não ando xingando ninguém aqui. Pode olhar todas as minhas respostas por aí, vocês não verão eu xingando ninguém aqui no canal, né? Mas eu vou fazer como eu tive eu tive uma interação muito longa aqui com o Lorde Conselheiro. O Lorde Conselheiro, ele é implacável com esse tipo de gente, né? Não tem segunda chance. Xingou é ban, né? Xingou é bloco. Mas pode deixar que eu vou estar fazendo isso. Eu tô de boa com relação a essa minha desistência. De boa, sabe? Tranquilo. Eu não quero entrar numa batalha com uma probabilidade grande de não ganhar. Eu quero entrar para ganhar. Então, por isso que eu recuei. É um recuo estratégico, faz parte. Eu tô recuando para me dar um tiro mais certeiro lá na frente. Eu queria só fazer uma observação. Eu comecei a falar e não concluí sobre a questão. Eu vou deixar assim, sobre a clínica, sobre o tratamento, pessoal. Vamos lá. Eu queria fazer um adendo aqui. No dia que eu gravei aquele conteúdo, o meu foco, qual era o objetivo daquele vídeo? É mostrar a maledicência por todos os lugares onde a gente anda. Aqui, igual eu falei, aqui é um campo minado, essa terra. Todos os lugares. Tu vai numa loja que vende móveis, eletrodoméstico, você tem que testar o objeto, porque a probabilidade daquela loja te vender um negócio bichado e você ficar no prejuízo é altíssimo. Eu já comprei eu já comprei aparelho de DVD que veio com defeito. Eu já comprei fogão que o forno não funcionava e a loja não devolveu, não quis fazer a troca. Eu já comprei objetos na internet eletrônica que veio com defeito. Aí lá dizia que eu tinha 90 dias de garantia. A loja ligou, foda-se pra mim. Eu já comprei coisas que veio com defeito no Mercado Livre. Pessoas que já me pediram dinheiro emprestado, não me devolveu e ficou intrigado comigo. Parentes, amigos próximos, amigos que já tentaram me aplicar golpe. É gente no ambiente de trabalho tentando me destruir, tentando fazer da minha vida um inferno. Você vai contratar um serviço, contrate um profissional para fazer um serviço na sua casa, um pedreiro, um encanador, um eletricista, um mecânico para arrumar o seu carro. Como dizia quando eu era criança, você vai saber o que é bom para tosse. Então é todo lugar, meus amigos, é todo lugar. Eu vou para uma sala de aula, cara, hoje eu dizer assim, eu entrei numa sala de aula e essa sala aqui é boa. Pode dizer que é um milagre. Aí você pode dizer assim, não, Deus, aqui foi um milagre divino, porque, meus amigos, as bombas, olha, eu tenho que conviver com gente, com alunos tão problemáticos, alunos tão ruins,
tão ruim no seu comportamento. Eu tô começando a comungar. Eu sempre falei aqui, eu disse aqui que eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, toda a vida. Mas um dia o meu amigo Vascaíno, que é um fiel aqui nesse canal, lá no grupo, ele falou bem assim pra mim, ele falou: Vitor, sabe por que eu sou a favor do aborto? Moço, feliz dessas mulheres por aí, irresponsáveis, que engravidam e abortam. Porque o que tu passa lá na escola? Às vezes esse filho que ela abortou ia ser o Satanás que ia fazer da tua vida um inferno lá dentro da escola. São os Zé Droguinhas da sociedade, são os trombadinhos, os usuários de drogas que estão na sociedade, roubando, matando para roubar um telefone. Então, quando ela aborta, é menos um para infernizar aqui no Brasil. Por isso que eu na época ficava, cara, pensa num trem assim, que é porque assim, eu tinha tão forte essa convicção de ser contra o aborto, que é um trem macabro, assim. Eu já vi vídeos matando feto. Uma vez, eu era adolescente, eu vi na TV Liberal mostrando um vídeo assim, tipo filmado assim, através de uma ultrassom, matando o bebê no útero da mulher. Eu até hoje, aquilo me traumatizou tanto, assim, ver aquela cena. Eu acho que eu passei 3 noites assim que eu não dormia direito, com aquela cena impregnada na minha mente. Então, por conta de ser tão macabro, tão cruel aquilo ali, foi que eu me tornei contra o aborto. Eu tive sempre essa opinião de ser contra o aborto. Mas eu estou começando a rever. Porque, olha, ninguém merece conviver numa sociedade que quem é uma pessoa do bem e viver com medo, o tempo todo com medo, por conta desse tanto de filhos que são gerados aí, né? Dessas mães solteiras, menino criado por vó. Aqui na minha família, no meio dos meus parentes, tem um Zé Droguinha agora. O neto daquela minha tia que eu falo, a Gerundina. Ela tem um neto que já virou Zé Droguinha, já bebe, usa droga, é violento. Eu raramente ando na casa dela, porque eu não quero estar perto daquele rapaz. Na bagaceira. O neto que ela criou de qualquer jeito. Criou para ser aquilo ali. E a maioria, pessoal, quantos... Igual eu já falei, tá anotado ali, eu ainda vou, posteriormente, gravar uns conteúdos sobre essa parte aí de alunos. Quem trabalha em escola, o que a gente passa em escola, o que a polícia militar, né, passa com tanto de menor de idade, os menores infratores aí. Você que mora... Olha, eu moro em cidade pequena e eu passo por... Assim, eu vejo o que acontece aqui, eu vejo mais na escola. Até que nas avenidas, nas ruas aqui da cidade, o problema maior que eu vejo aqui é menor de idade empinando moto, correndo demais e causando acidentes aqui, embriagados. Mas a gente não tem muita ocorrência de menor andar matando. Mas se eu botar bem aqui na internet, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, enfim, é o que mais tem. Quem são, onde está empregado a maioria dos adolescentes hoje em dia no tráfico. Aqui eu vejo aqui onde eu moro, aqui a maioria de quem está fazendo o serviço lá do tráfico é meninos ali de 13 a 17, 18 anos, essa faixa etária, tudo menor de idade. Mas enfim, o objetivo daquele vídeo foi falar disso. Mostrar o quanto isso aqui não é um lugar bom de se viver, o Brasil. Tu pode ter uma casa boa, um carro bom, um salário bom na sua conta todo mês, mas nunca você vai ter uma vida... Olha, antes de eu ter a opinião que eu estou tendo agora, de não ter pena da maioria dos brasileiros, eu entendia. Muitas vezes eu via vídeos de brasileiros que vão para outros países, Europa, Estados Unidos especialmente, a pessoa gravava um dia. Eu me lembro que uma vez eu vi uma mulher gravando um vídeo e ela caminhando assim por uma rua, ela dizendo: olha, gente, eu tô longe da minha família, aqui é frio, aqui eu tenho que trabalhar muito, eu trabalho 12 horas, 14 horas, mas olha, eu poder andar na rua sem medo de ser assaltada,
eu poder botar meu filho numa escola que é boa, a escola que ensina, que oferece um ensino melhor, que é um poder de compra melhor, o dinheiro que eu ganho, eu consigo comprar coisas aqui no Brasil eu não conseguiria. Eu prefiro aqui. Muitos eu já vi falando, e muitos falam principalmente entre viver em São Paulo, correndo o risco de ser assassinado todos os dias, e eu estar aqui, mesmo ilegal, mesmo tendo que limpar a merda dos outros, banheiro dos outros aqui, né? Eu prefiro aqui, eu entendo. É porque eu sempre falava assim, mas o Brasil não se resume só a São Paulo e Rio, né? O Brasil tem lugares que você pode viver. Eu não comparo nunca a cidade que eu moro com esses lugares aí. Aqui eu saio na rua, usando o que eu quiser, carregando o que eu quiser, que ninguém mexe comigo aqui nessa cidade. Pra vocês terem uma ideia, tem dias que saí eu e a minha mãe, sei lá, minha mãe foi pro CAPS e eu fui lá na rua, fui no comércio. Eu não fecho aqui, eu deixo a porta da área aqui só encostada, e encosto o portão, vou lá, faço minha compra, volto para casa e tá tudo de boa. Ninguém mexe, ninguém entra aqui. As cidades do interior, pode olhar essas cidadezinhas assim, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. A cidade que meu avô mora lá no interior do Maranhão, 17 mil habitantes. Eu converso com meu tio, ele fala, aqui a gente não tem isso aqui, você não vê falar de assalto, de... Cara, se você fizer um concurso para tu ter um salário bom morando numa cidade interior, você vai ter essa tranquilidade que tem lá na Europa, de não ser assaltado. Porém, você vai ter perseguição no seu trabalho, as pessoas vão tomar de conta da sua vida, nem tudo. Você pode não ter, o que a gente não tem é o ápice. Você não vai ter alguém com um revólver na sua cabeça, uma faca no seu pescoço, mas o resto vai ter. Vai ter inveja, vai ter agressividade passiva, perseguição no trabalho, calúnia, difamação. Porque é Brasil, meus amigos, é Brasil isso aqui. E o mesmo modus operandi do brasileiro aqui é lá fora, né? É aqui. Deixa eu fechar aqui essa fala falando lá da clínica, né? Pessoal, só fazer uma ressalva. O objetivo daquele vídeo era mostrar o que é o brasileiro. Aí eu contei o caso, mas o foco não foi muito assim esmiuçar, entrar em muitos detalhes sobre a negociação que eu fiz. Eu citei, mas não era eu o centro da coisa, era a loja. Olha a atitude aqui da loja, como é que a loja agiu, né? Mas eu vou falar para vocês, vocês acham que eu ia arriscar R$16.500, que eu ainda vou pagar ainda, um dinheiro que eu peguei no banco, que eu ainda vou pagar parcelado, que eu ia, se eu soubesse, se eu não tivesse um percentual acima de 50%, que eu teria aquele serviço feito? Para eu ter, mesmo vendo tudo de estranho que estava acontecendo, é porque lá no meu íntimo, eu sabia que ali tinha uma probabilidade daquele serviço sair. Eu vou explicar por quê. O profissional que atendeu a minha mãe, ele mora aqui na cidade, eu já conheço ele, ó. Quer ver? Em 2000 e... Eu acho que foi ali começo de 2019, eu estava com 1 ano usando aparelho ortodôntico, eu paguei um atendimento com ele. Eu fui lá para ele fazer 2 mini implantes, que a dentista que cuidava do meu tratamento de aparelho queria para que eu usasse ligas, né? Tinha que usar umas ligas, aí tinha que ter esses mini implantes de um lado e do outro para ajudar a segurar as ligas. E dizendo ela que era para puxar um dente. Acho que ela, no mini implante, ela grudava o aparelho também, que era para puxar o dente para trás. Tem uma função esse mini. Foi ele que me atendeu. Eu tinha um amigo que se hospedava aqui em casa, muito antes de 2018, que ele fazia... Na verdade, eu falei que eu acho que eu não sei nem a idade, pode ser que ele seja até mais velho que eu. Eu que achei a aparência dele mais jovem do que eu. E ele vinha aqui e ele falava para mim desse profissional. Olha, eu estou fazendo todo o tratamento odontológico que eu faço com o doutor fulano. Ele tinha uma clínica no centro da cidade,
clínica não, um consultório. Quando se construiu esse prédio, que foi inaugurado aqui na minha cidade, onde tem especialidades médicas, exames, e tem a parte odontológica lá, aí ele mudou, ele fechou, onde ele era bem pequeno o ambiente, hoje ele está lá no terceiro andar do prédio, uma área enorme, enorme, onde ele trabalha. Então assim, ele é conhecido na cidade, ele mora aqui, ele atende de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Ele falou, eu só atendo aqui todos os dias, qualquer dia precisou. Me lembro do meu amigo falar que ele, poxa, tu tá fazendo tratamento com aparelho, uma dentista que vem de fora. O pessoal tinha ver, olha o que eu já fui parar no hospital aqui, quando eu usava aparelho, quebrava aquele ferrinho que vai percorrendo as brackets, né, do aparelho, cortando minha boca, a boca sangrando, e a dentista não estava aqui, porque ela só vinha uma vez no mês. Ou seja, no momento de uma emergência, eu não tinha ela aqui para me socorrer. Uma vez eu fui parar no hospital, com um ferro cortando minha boca, aí foi que os enfermeiros lá usaram um alicate lá para torar o ferro, torou, e eu fiquei botando a massinha até esperar ela vir. Agendei para ela vir para poder fazer a manutenção. E aí esse meu amigo falando, se você tivesse feito com esse doutor, qualquer momento que tu precisasse, ele estaria lá para te socorrer, você pagando bem menos. Você ia pagar bem menos do que o que tu... Por exemplo, ele cobrava, parece que era 100 na manutenção, e eu pagava 150 para essa mulher. Para essa mulher. Eu acabei aceitando, porque a minha dentista indicou ela, e dizendo que ela era melhor do que qualquer outro que tivesse aqui. Que ela era, ó, ela cobra mais caro, mas é boa. Na verdade, ela estava tirando, era o custo dela se deslocar lá da cidade dela para vir para cá, no lombo de cada paciente que ali seria atendido. E foi prejuízo, porque o tratamento que ela fez aqui, eu já contei, né? No fim, faltando 3 meses, ela entortou um dente meu de propósito aqui. Eu já fiz uma consulta com um profissional, eu até perguntei se eu poderia usar 6 meses do aparelho só para desentortar esse dente. E ele falou que não. Ele falou assim, ó, se eu quisesse ganhar teu dinheiro, eu colocaria de novo o aparelho, né? Mas eu te recomendo fazer uma faceta de porcelana. A gente vai deixar o teu dente igualzinho do outro lado. Tem um nome, é o dente... O meu chama dente conoide. Mas assim, por eu conhecer o profissional, eu já saber do histórico dele, eu trabalhar, por mais que eu vi aquela atendente com aquelas atitudes estranhas dela ali, mas eu pensei assim, não, o doutor fulano, ele atende aqui, é filho, ele não vai embora daqui, ele não vem de outra cidade. Dissesse assim, não, é um odontólogo que vem de outro estado, uma vez no mês, e aí eu vou dar esse dia, de repente, daqui 3 meses, esse homem não aparece mais aqui. Mas não é o caso, ele tem família, ele tem residência. O trabalho dele é 100% aqui na cidade. Pode acontecer de eu sofrer um golpe? Pode. Isso aí, vivendo aqui no Brasil, isso aí é a coisa mais comum de acontecer, é a regra aqui. Mas nesse caso, mesmo vendo aquela situação, na hora, eu pensei assim, tá estranho tudo, mas eu ainda acredito que o doutor vai cumprir com a parte dele. Ele vai cumprir. Eu não achei o atendimento dele ruim, não. Desde o primeiro momento. Eu levei minha mãe, ele olhou, me explicou. No dia, eu estava do lado ali, ele fez ele não pediu exames laboratoriais, mas ele perguntou como é que estava a situação, né? E eu falei, no dia foi medida a pressão, né, a pressão arterial, fez o testezinho para ver como é que estava a glicose. Lá na hora, ela passou por uma pequena triagem, e aí estava tudo bem, estava tudo correto, não tinha nenhuma alteração, fez o procedimento, deu tudo certo. É muito sofisticado, eu duvido se aqui na cidade tem outro profissional que tenha um consultório tão completo como aquele homem. Muito completo, muito. Eu até ajudei um pouquinho lá na hora, ele falando assim, não, já que você está aqui, abre bem aqui essa gaveta para mim. Que a assistente dele já estava fazendo outra coisa lá, e aí umas caixinhas que eram o pino. Ele pode abrir, você só não toca, puxa o plásticozinho, aí ele tirou, né, a peça que era onde ia perfurar, né, na gengiva. Eu achei bom o atendimento dele. Eu não conheço uma pessoa aqui onde eu moro que já tenha passado com aquele profissional para dizer assim, eu perdi o meu dinheiro. Ele recebeu e não fez o serviço. Olha,
sendo bem realista, mas eu tenho assim um crédito em torno de 80% que ele vai fazer o serviço e uma margem de 20% que eu possa sofrer um golpe. Eu acredito que o que aconteceu ali, vou falar o pensamento que foi o que aconteceu no dia. Para mim, aquilo ali foi para não pagar imposto. Ali é fugindo. Meus amigos, quem mais foge de pagar imposto é autônomo e empresário. Não são muitos dos senhores aqui que falam que tem que sonegar mesmo. Uma vez eu vi uma pessoa, tem uma frase que fala sonegar é heróico, sonegar é... Tem uma frasezinha que eu não lembro agora sobre sonegação de imposto. O empresário, eu falo que quem menos paga imposto aqui no Brasil é empresário. Eu estou considerando ele como se ele fosse tipo um empresário, mas ele é um autônomo. Mas ele tem as funcionárias dele ali, as assistentes dele ali, que ele remunera com o trabalho que ele presta ali, né? Eu acho que aquilo ali foi um sistema para burlar imposto. Na hora, eu não falei um detalhe aqui para vocês, eu não falei esse detalhe, mas quando eu estava passando os Pix, uma coisa me chamou a atenção, porque o Pix, você pode botar o número de CPF, de CNPJ, o número de telefone. A maioria esmagadora das pessoas comuns, pessoa física, coloca o número do seu telefone. Eu mesmo, os meus 2 números de telefone, da Claro e da Vivo, eu utilizo nos bancos como código do meu Pix. Do Banco do Brasil é o telefone da Vivo. Na Caixa é o CPF que eu uso. Tem outro banco, meu Deus, qual é? Eu tenho um outro banco aqui que eu uso o meu número da Claro. Não sei se é o Nubank. Tem um outro banco que eu uso. Os 2 eu uso. Pessoa física, a maioria, quando eu vou passar um Pix em algum lugar, é o quê? É telefone, pode botar aí já bota o DDD e o número, né? Quando ela ficou pedindo, dizendo, bota aí, eu vou passar o Pix de fulano de tal. Aí era tudo número de telefone e eram números de DDD que não é daqui da cidade. Eu vi DDD 71, 41, 62. Aí eu na hora, eu falei assim, todos esses Pix aqui é número de telefone, né? E não é daqui. Aí ela disse, eu falei assim, por que? Fora que eu questionei, eu falei, por que que eu não poderia, me explica, por que que eu não poderia ter feito um único Pix de vocês aqui dessa empresa, e aí daqui, né, você mesma transferiria para esses contatos. Aí ela, não, é porque assim, esses Pix que você está passando são dos nossos fornecedores, porque, por exemplo, a sua mãe vai ter as facetas, então assim, a gente já está mandando já para os fornecedores de fora. Aí é mais prático, sabe? É bem mais prático a gente já pedir para o cliente já transferir direto. Mas ó, tá tudo anotado, isso aqui eu vou lançar no sistema, eles já estão sabendo, tá tudo certinho aqui. Quando sua mãe retornar, o material dela já vai estar aqui, tudo pronto para fazer. São muitos clientes que a gente tem aqui e é feito dessa maneira. Cara, se eu vivesse no... Eu vou relembrar aqui um fato. Eu vou relembrar aqui um fato que... Muito tempo atrás eu vi um vídeo no YouTube que num certo país, parece que é na Suíça, que aconteceu esse caso. Na estação de metrô, todo mundo tem que ter o seu cartãozinho ou tirar o seu bilhete para poder passar na catraca, né? Para pegar o metrô. Mas que tinha um certo local, uma catraca liberada, com uma plaquinha, né? Se você não tem condições de tirar o seu bilhete ou coisa, você pode passar por aqui, né? Você pode passar por esse lugar. E aí o brasileiro que lá estava achou estranho, né? Aí disse que foi lá na cabine e questionou a atendente. Falou, mas por que você... Ela, não, isso aí é porque tem pessoas que não têm condições de poder tirar o bilhete, aí ele pode passar nessa catraca. Aí disse que o brasileiro falou, mas vocês não têm medo de sofrer um golpe, porque vai ter pessoas que não vai. Aí disse que a mulher olhou estranho, mas por que alguém faria isso? Por que alguém faria isso? A mulher achou estranho, por quê? Porque lá a cultura da honestidade, de ser uma pessoa correta, de não andar fazendo trapaças, se aproveitando, né? Querer levar vantagem, não é essa a cultura deles lá, do povo nativo de lá, né? E aí a mulher achou estranho, que é como se, tipo assim, realmente ele vai passar aquela pessoa que não tem, sei lá, é pobre, não tem nem um centavo no bolso, mas precisa se deslocar e ela
vai poder utilizar aquilo ali para poucos casos, né? O brasileiro já sabe, você já imagina o que aconteceria se na estação de metrô aqui fizesse desse jeito, né? Você já saberia. Mas eu digo assim, é porque nós vivemos imersos numa cultura tão corrupta, é um povo tão corrupto, tão maldoso, tão sem valor, sem cultura boa, que assim, para todo. Você vê. Se a gente vendo acontecer tudo aparentemente normal, a gente já fica de pé atrás assim. Já fica imagina você ver a pessoa agindo. Mas o que me levou a concluir aqueles pagamentos, a não ter feito, conforme vocês disseram, de ter ido lá, mandado a minha mãe descer e vamos embora, não vamos finalizar esse atendimento aqui, foi por eu conhecer, não foi pela atendente, foi pelo profissional, o dentista. Porque eu conheço ele. Eu conheço ele já há muito tempo. Então eu acreditei, foi nele. Eu acreditei nele, mas eu não, infelizmente ela não me deu a nota fiscal, né? Ela não me deu a nota fiscal, mas ela me deu um recibo de pagamento, de recebimento do dinheiro, né? Que eu paguei aquele dinheiro para eles lá. E eu acho que todo esse malabarismo, traz o dinheiro espécie, não, tu mesmo passa o Pix, não bota aqui na conta da empresa, não vou te dar nota fiscal, tudo isso aí gira em torno de não pagar imposto. Eu acredito que o objetivo não é me dar uma rasteira, embolsar o dinheiro e não fazer o serviço dos dentes lá da minha mãe. Eu não acho que foi isso. Em nenhum momento eu pensei nisso aí, eu pensei mais foi na hipótese de sonegar imposto. É fugindo de não pagar imposto. E eu nem tiro a razão deles. Na hora eu falei para a moça lá. Eu digo, não, senhora, você poderia já ter me falado, se o problema é porque você não quer dar a nota, porque o que acontece? Até onde eu sei, se eles emitem uma nota fiscal para mim, eles vão ter que lançar essa nota também. E o imposto terá que ser recolhido. Não dá a nota fiscal, não precisa, aí não vai ter essa. Por que o povo estava urrando agora quando o Lula quis fazer o monitoramento do Pix? Porque hoje, quem faz suas movimentações informalmente, né, do dia a dia, no Pix, não está pagando imposto, né? Você não paga taxa para usar o Pix e também se você trabalha na informalidade, todo o dinheiro que se movimenta, o lucro, está isento de imposto. Por isso que o governo veio para cima, né? Querendo fazer aí essa taxação. Para mim é a mesma coisa lá nessa clínica. Eles estão fazendo um malabarismo para não. Só que isso aí eu acho arriscado, né? Eu acho arriscado o que ele está fazendo, porque uma hora a receita vai bater. Uma hora a receita vai bater. Eu em outros consultórios, médico, consultório odontológico, o pessoal não é muito assim de imediatamente colocar, mas se eu pedir, eles dão na hora. Eu me lembro quando eu fiz o tratamento odontológico, eu falava para a moça, eu digo, olha, no final do ano eu quero todos os recibos, tá? Assim, para poder lançar, se eu precisar, eu poder lançar na declaração do imposto de renda. E ela me dava. Geralmente ela me dava no final do ano, todinho, em dezembro, antes de fechar o ano, né? Consulta médica, exame, eu já cheguei a pedir. Fui numa capital, paguei consulta, exames, por favor, e eles me dão. Então, só que essa daqui eu vi que o cidadão lá, ele tá firme nessa parte aí de fugir de pagar imposto para o governo. Então eu também não tiro a razão dele, não. Eu não tiro a razão, porque a gente ficar pagando muito imposto para um estado que a gente sabe que é corrupto e que não faz como deveria esse dinheiro, ele volta parcialmente em benefícios. Parcialmente que eu falo, você tem uma educação ralé, precária, uma saúde pública precária, rodovias precárias em algumas regiões do Brasil, não volta como deveria, né? Tem muito desvio para corrupção. Isso aí que, se fosse um estado em que todo esse dinheiro ele fosse devolvido numa estrutura boa para todos nós usufruirmos, a gente tivesse um país top para se viver,
eu acho que nem empresário, nenhum de nós seríamos contra esse pagamento desse imposto, né? Pessoal, eu falei que eu iria gravar a primeira parte, mas deu 58 minutos. E como esse assunto é bem diferente do que eu vou falar, tipo assim, as histórias do Rio de Janeiro é outra coisa, é outro contexto, eu mudei de ideia. Eu vou lançar somente esse conteúdo aqui, tá? Eu vou lançar só esse conteúdo, que aqui ficou como uma réplica, tá? Uma réplica. Aí, posteriormente, eu vou fazer outra gravação, aí eu já vou entrar, gente, isso aqui é a continuação, tá? Do que eu prometi. Eu falei do Rio de Janeiro, então já vamos começar com esse assunto. Mas tá feito essas considerações. Eu espero que a maioria tenha me compreendido, tá? E eu acredito 80% que eu não vou tomar prejuízo. É normal o recuo estratégico. Acho que a gente se livra de muitos. A gente pode se livrar de coisas muito piores, recuando, agindo de cabeça mais fria. E tá tudo bem, é normal isso aí, é normal. É inteligente recuar. Nem todo recuo é covardia, nem todo recuo é fraqueza, mas sim inteligência, estratégia. É o recuo estratégico, né? Muito obrigado você que me ouviu e até breve aí eu retorno aí com mais conteúdo para todos nós aqui. Brigadão, um grande abraço, fique em paz.